tarde, senhoras e senhores. Aí, vamos lá. Hoje eu tenho uma novidade bem interessante. Nesse final de semana eu tive a oportunidade de conversar com um agregado da família, que ele é estadunidense. Ele mora no estado da Carolina do Norte. Ele é uma pessoa já de uma certa idade e ele é um democrata, né? Então ele é uma pessoa que considera o Barack Obama um excelente presidente, que apoia as ideias que têm sido implantadas nos Estados Unidos, com algumas ressalvas, né? Mas o que foi interessante foi que, como ele tem parentes no Brasil, como ele vem para o Brasil, ele é uma pessoa que tem bastante contato com brasileiros. Eu queria pegar uma opinião dele sobre o que ele está vendo sobre o nosso cenário político atual. Evidentemente que eu conversei também com ele sobre o cenário político nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos fica para um próximo vídeo. Hoje nós vamos falar de Brasil. E ele deu uma opinião bem interessante, né? Porque o pensamento que ele tinha tido até então eu não tinha pensado, que foi o seguinte: ele disse que ele considera que hoje no Brasil nós estamos lutando pelas causas erradas. A corrupção ela deve ser combatida através do combate da impunidade. Nós temos que fazer um cerco em cima da impunidade, fiscalizar o trabalho da lei no Brasil, né? Que não adianta nada você ter troca de peças se as peças que entrarem continuarem sob esse mesmo regime de leis, porque elas vão continuar sendo corruptas, entendeu? Então você muda as peças do tabuleiro, mas você não muda o sistema. Então ele acha que seria interessante que os brasileiros se unissem mais no sentido de mudar o sistema, né? Fazer um protesto único, num sentido único, de não, talvez não conseguimos mudar, mas pelo menos melhorar o sistema. Existem petições aí na internet, as 10 medidas contra a corrupção. Vale a pena estudar o caso, vale a pena assinar essas petições, de tentar criar leis, criar mecanismos de combate à corrupção. E evidentemente que se a justiça não estiver sendo feita, se os juízes ou promotores ou quem não estiver fazendo, executando a justiça, Procurador-Geral da União, o que seja, temos que atacar essas pessoas que estão ali responsáveis para julgar e não estão julgando, né? Então foi uma opinião bem interessante que ele deu com relação à impunidade da corrupção. Ele acha que o caminho para resolver o problema da corrupção no Brasil é através da redução da impunidade. E a impunidade ela não deve ser reduzida apenas restringindo aos 3 poderes, né? Porque ele explicou também, lá nos Estados Unidos funciona igual aqui: executivo, legislativo e judiciário. E lá, os crimes cometidos, o judiciário tem autonomia total para julgar, para ir atrás, para combater. Então, as pessoas não fazem julgamentos na rua. Quem faz julgamento é a justiça, né? E eu acho que no Brasil hoje está um levante muito grande de justiceiros, pessoas querendo fazer justiças com a própria mão, pessoas tentando combater a impunidade através da força, através de um processo não democrático. Foi uma outra frase dele interessante, que ele falou assim, que o caminho democrático para a solução de problemas é você levar a coisa à justiça. Porque a partir do momento que você faz a força, você contraria a democracia. A democracia ela prega a liberdade, a igualdade, e então todos têm direito à justiça, todos têm direito a uma corte, entendeu? E a gente deveria combater esse sistema, essas mudanças de sistema, né? A Lava Jato é uma operação que tem tido grandes avanços, tem prendido várias pessoas, tá? Mas o problema é o seguinte: o que foi roubado, se conseguir devolver, que já devolveram 269 milhões para a Petrobras até a data desse vídeo, se conseguir devolver, ótimo. Se não conseguir devolver, vamos evitar que aconteça de novo. Como que podemos evitar que aconteça de novo? Cobrando as pessoas responsáveis do legislativo para criar leis ou do judiciário para dar pareceres e julgamentos sobre os casos, entendeu? Então ele não vê o problema, na opinião dele, ele não vê o problema no Brasil no executivo. Ele vê o problema no Brasil nos outros poderes. São os outros poderes que permitem o executivo deitar e rolar. Entendeu? Então ele entende que o brasileiro protesta de maneira errada. Ele entende que o brasileiro projeta o problema em quem executa
e esquece de projetar o problema em quem fiscaliza. Porque se quem fiscaliza é conivente, não resolve nada. Desde a inserção da lei de responsabilidade fiscal, o nosso PIB multiplicou-se por 4, tá? Desde que nós passamos a ter a lei de responsabilidade fiscal. Apesar da lei de responsabilidade fiscal ser muito controversa, eu vou ter que falar melhor dela no próximo vídeo, ela ajudou muito o Brasil a desenvolver a sua economia. Apesar do presidente ainda ter algumas liberdades e a Câmara às vezes aprovar algumas coisas, algumas pedaladas. Mas de qualquer forma o nosso PIB multiplicou por 4 desde a implantação dessa lei. Tá? Mais do que 4, tá? Eu estou dando exemplo por cima. Então, são essas maneiras que fazem um país crescer. São através de leis e punições e julgamentos. No passado, nós tivemos um engavetador geral da União que engavetou 600 processos. Se nós tivéssemos esses processos sido levados adiante, julgados no passado, talvez hoje nós estaríamos numa posição diferente. Mas as coisas do Brasil elas demoram para ocorrer, mas pelo menos elas ocorrem de forma democrática. Elas ocorrem de acordo com as leis nacionais. Mas vamos apoiar aí a mudança dessas leis, vamos protestar para a mudança de leis, propor medidas de solução, tá? Não adianta você ficar na internet se rebeldeando aí, gritando, xingando, ofendendo outras pessoas. Isso não é solução. Solução é propor, igual propuseram as 10 medidas contra a corrupção. Se você ainda não assinou esse abaixo-assinado, assine. Tente propor mais medidas contra a corrupção, porque existem mais medidas contra a corrupção, tá joia? E o recado é isso hoje, vamos tentar combater a impunidade para que a gente possa ter um país menos corrupto, para que você possa ter um país onde os políticos tenham medo de roubar, tá joia? Falou! Vou fazer um pequeno disclaimer de encerramento do vídeo. Quando eu me refiro ao fato da lei de responsabilidade fiscal ter contribuído para o nosso PIB mais do que quadruplicar, o que eu quero dizer com isso é que uma lei eficiente de combate à corrupção pode ajudar muito a resolver o problema. Nós tivemos vários problemas pela ausência de uma lei de responsabilidade fiscal. Nós tivemos crises econômicas brutais por falta disso e agora nós temos uma lei, apesar de controvérsia, mas pelo menos ela tem ajudado muito o Brasil a entrar no eixo, porque isso traz confiança para o investidor externo. A partir do momento que você tem uma lei, um rigor fiscal e uma fiscalização por parte do Legislativo, uma fiscalização do trabalho do Executivo por parte do Legislativo, o investidor externo confia mais no país, então o investidor passa a investir mais no país. Essas políticas de austeridade, de controle, elas ajudam no desenvolvimento da nação. Da mesma forma que se você tiver uma política de controle, de combate à corrupção, você vai ter um desenvolvimento melhor da nação também futuro. Então o ideal seria lutar aí para criar mecanismos de combate à corrupção. Falou!